Zona Franca de Manaus. Imagine Manaus sem a Zona Franca. É o senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado, ou Manaus, sem a Zona Franca de Manaus. Depois dessa fala, com cara de ameaça, é claro que o presidente Jair Bolsonaro não ficou sem resposta das figuras públicas aqui do Amazonas. Eu queria ter escutado mais gente falando sobre o assunto, mas vamos falar com quem sabe. O deputado estadual Serafim Correia, que acompanha de perto a arrecadação do estado e que acompanha desde a implementação à Zona Franca de Manaus, fala pra gente qual que é a importância da Zona Franca para o estado do Amazonas. O que seria do Amazonas sem a Zona Franca de Manaus? Não seríamos nem Porto de Lenha porque o IBAMA não ia deixar. Essa é a realidade. Agora, o presidente é um estúpido, um boçal. Ele sabe que caiu na malhadeira da CPI, que tem como presidente o senador Omar Aziz, que é um político do Amazonas. E tem também o senador Eduardo Braga, do Amazonas, que é um dos membros atuantes na CPI. Resultado, ele está pensando que ele vai mudar os rumos da CPI com ameaças. Aí ele faz ameaça não aos dois senadores, ele fez uma ameaça ao povo amazonense. Então é bom Lembrando que ele é dizer... amazonense, né? Agora ele é amazonense. Lembrando que ele é amazonense agora. Isso contra o meu voto. Eu votei contra. Veja, ele faz uma ameaça a nós que somos da terra de Ajuricaba. A Juricaba se levantou contra a tirania e preferiu morrer afogado, acorrentado, no encontro das águas, do que se submeter à tirania. E isso foi lá algumas centenas de anos atrás. Nós, herdeiros de Ajuricaba, vamos ter medo de um presidente inepto, responsável por 440 mil mortes de brasileiros, quase 13 mil amazonenses? Não, nós não temos medo nem dele, nem das ameaças dele. Ele não conhece nada de Zona Franca. A Zona Franca foi um projeto geopolítico para que a Amazônia fosse ocupada pela presença do homem e não pela pata do boi, como ele prega hoje. Ele está na contramão do discurso do então presidente Castelo Branco, general Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ou ditadura militar, como queiram chamar, e que tinha uma visão geopolítica da importância que era criar no centro da Amazônia um polo industrial, um polo comercial, um polo agropecuário. E então ele criou a Zona Franca de Manaus. Mas os objetivos eram estes, de criar, de colocar a presença do homem, tanto que antes da Zona Franca foi refundada a Universidade do Amazonas, um projeto do então deputado Arthur Vigílio Filho, sancionado pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, que o Castelo Branco tirou da gaveta e implantou. Por quê? Porque ele queria criar uma massa crítica, uma massa de opinião no meio da Amazônia, no meio da selva. Portanto, o Bolsonaro não entende nada de Zona Franca, das razões históricas, das razões econômicas. A Zona Franca é uma dádiva para o Brasil. O Brasil mandou 12 bilhões no ano passado para o Amazonas e arrecadou 22. Quer dizer, ele levou 10 a mais. Então, 10 bilhões do Amazonas foram retirados pelo governo federal. Aí ele vem ameaçar a Zona Franca, um projeto vitorioso, que iniciou no regime militar, é verdade, mas foi ampliado pelo presidente Sarney. Depois foi prorrogado na Constituinte, graças ao nosso senador Bernardo Cabral. Posteriormente, o Lula ampliou por mais 10 anos e a presidente Dilma por 50 anos. Então, todos têm mérito. Nós não podemos tirar o mérito de ninguém. Todos têm e todos têm que ser respeitados. O presidente Bolsonaro deveria respeitar o povo do Amazonas. E eu aqui, com o meu modesto mandato de deputado estadual, faço o meu repúdio e digo isto para ele: respeite o povo do Amazonas. Nós não nos submetemos a milicianos.
aqueles que se envolvem em morte de pessoas, aqueles que, por ação ou por omissão, permitiram a morte de mais de 440 mil brasileiros. Que é isso que ele é, um presidente responsável pela morte de mais de 440 mil brasileiros. Deputado, para quem acredita que o fim da Zona Franca significaria apenas, não que isso seja pouco, o fim de empregos ali no Distrito Industrial, para quem fica só nesse mundo, o que o senhor pode falar aqui para que a gente enxergue isso um pouco melhor? Em absoluto, o fim da Zona Franca, e é bom dizer que ela não pode acabar, porque ela está na Constituição, o que eles podem é ficar tirando projeto de pauta, o que eles podem ficar é reduzindo a alíquota, criando pequenos problemas que, obviamente, geram insegurança jurídica. Mas acabar eles não podem. Mas se acabasse a Zona Franca, primeiro, o distrito acabava. Nós perdíamos 100 mil empregos diretos. E os empregos indiretos, a atividade comercial também iria por águas abaixo. Por tabela, iria a arrecadação, a máquina pública toda iria abaixo. Os municípios do interior que têm uma boa arrecadação quando comparados com outros do Brasil, teriam uma queda brutal na sua arrecadação, não iam poder manter os serviços. E o que ia acontecer? As pessoas iam sair de Manaus, de Taquatiara, de Parintins, do interior do Amazonas, e iam embora para o sul, que era esse o movimento migratório que ocorria nos anos 50 e nos anos 60, no pós-guerra, quando houve a segunda quebra da borracha. Essa é a realidade. E quem ficasse aqui, que atividade ia poder fazer? Ia ter que cortar a floresta, porque não lhe ia restar outra alternativa, a não ser essa, já que ele não teria emprego, já que ele não teria atividade econômica. Bom, a gente viu o presidente trazendo essa fala dessa vez, mas ainda na gestão dele, e muito recente, nós vimos aí essa tentativa de diminuir alíquotas, como o senhor falou, que é o ataque que é possível ser feito. Então, o senhor acredita, e aqui a gente já está tentando prever um pouco, que esse movimento deve continuar na gestão do Bolsonaro? Olha só, ele desde o primeiro momento que ele tem atrapalhado muito a Zona Franca. E eu lamento profundamente que muitos aqui não tenham compreendido isso. Eu disse isso desde a época da eleição. Apanhei como nunca nas redes sociais, através dos bolsomínios e do robozinho que trabalha para ele. Mas a verdade é que ele é contra a Zona Franca, o Paulo Guedes é contra a Zona Franca, e eles, tudo que puderem fazer, vão fazer para nos atrapalhar. E nós temos que nos manter unidos, fortes, não temos que brigar entre nós, temos que brigar para fora e não para dentro. E quando chegar na hora da eleição, aí a gente briga entre nós para ver quem vai ser o próximo governador, quem vai ser o próximo senador, os deputados federais e estaduais. Mas agora é hora de manter a união, é hora de manter a unidade e rebater essas coisas tão ruins, tão estúpidas, que um presidente da República, aliás, o único na história, que faz em relação à Amazônia e especificamente em relação ao Amazonas e a Manaus. Você conferiu a entrevista do Manaus 360 com o deputado estadual Serafim Correia. Gostou? Compartilha. Me conta aí nos comentários o que você acha depois dessa chamada do presidente Bolsonaro. Omar Aziz e Eduardo Braga, os senadores aqui do Amazonas que estão lá na CPI, vão aumentar o tom na inquisição dentro da CPI da Covid ou eles vão recuar depois disso? Acesse o Manaus 360 e continue acompanhando o nosso conteúdo.